Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira gravação aqui do Lema Podcast, né? Vai ser nosso podcast semanal, onde nós traremos notícias e informações aí relacionadas à atuação do nosso laboratório, né? O Lema, que é o Laboratório de Estudos do Monitoramento Ambiental, que fica na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás, a UFG, Campus Goiânia, né? Meu nome é Wellington, né? Eu sou formado em geoprocessamento e também em engenheiro agrimensor, com doutorado em ciências ambientais. E sou professor, né, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil. E aqui comigo está o professor Hugo, né? Também faz parte do quadro dos professores e faz parte desse projeto também. Hugo, por favor, se presente. Boa noite, Wellington. Para mim é uma grande satisfação, né, poder participar desse projeto aí junto contigo, né? Para quem nos assiste, né, o meu nome é Hugo. Também sou professor aí da Escola de Engenharia, né, Civil e Ambiental. E sou formado em geoprocessamento também, né? Tenho uma formação em mestrado em Engenharia do Meio Ambiente e doutorado em Ciências Ambientais. Então, a gente já tem trabalhado aí nessa área, né, há algum tempo, né? Basicamente mais de 10 anos, né, trabalhando aí nessa área de geoprocessamento, né? Então, acredito que a nossa troca de ideias aqui vai ser bem interessante. Com certeza. A ideia, pessoal, é que a gente faça esse podcast como um bate-papo mesmo, descontraído, mas ao mesmo tempo técnico, no sentido de trazer informações embasadas para vocês, né? Nós teremos também convidados que vão participar. Esse primeiro episódio, esse episódio piloto, vai ser um bate-papo entre eu e o professor Hugo. Mas traremos, sempre que possível, temos aí já uma agenda de participantes para trazer uma maior dinâmica, né, entre o convidado e para trazer mais informações para vocês. Acho que vai ser bem interessante. Para quem nos ouve no Spotify, saiba que também temos esse mesmo episódio gravado em vídeo. Se você está ouvindo no Spotify, já temos também o episódio disponibilizado no YouTube. Então, se alguém tiver curiosidade de ver quem são os professores, ou até mesmo, quando tivermos convidados, quem serão os convidados participantes, basta acessar o link dos nossos canais disponibilizados na descrição desse episódio, né? Para quem não conhece nossas redes sociais, no Instagram é só nos procurar lá, Lema UFG ou UFG Lema, e você vai encontrar o nosso canal, e lá tem um link para todos os nossos canais de comunicação, ok? Então, qual a ideia, né, do nosso podcast? É um projeto de extensão da UFG, né? Todo projeto de extensão ele tem essa característica de trazer uma comunicação entre a universidade e a sociedade, né? Costumam dizer que é transpassar os muros, né, da universidade. E a ideia é justamente trazer um debate científico, né, acadêmico, ao mesmo tempo que isso possa chegar às pessoas que não são da área. Pessoas essas que às vezes têm curiosidade, né, de entender como funciona algo ou entender os assuntos que são debatidos dentro da universidade. No caso aqui, o podcast voltado mais para a área de geoprocessamento, geotecnologias, pelo menos nesse primeiro momento, né? Já que o laboratório ele é bem amplo e tem várias atuações, né? E essas aplicações na área ambiental, principalmente no que se refere ao monitoramento ambiental, que é o perfil do laboratório, certo? Pessoal, então, aí vem o primeiro questionamento, né? O que seria o geoprocessamento? Eu, na época da minha graduação, né, eu prestei o vestibular, o curso chamava de Sensoriamento Remoto, lá no Instituto Federal de Goiás. Com o tempo, depois, salvo engano, em 2008, o MEC fez uma readequação lá e mudou o nome do curso para engenharia, curso para geoprocessamento, né? Então, até eu fiz vestibular para um curso
acabei me deparando com um nome diferente depois. E acho que hoje é um nome muito difundido, um conceito muito difundido, né? Mas que na época era uma novidade, né? Geoprocessamento, né? Processamento de dados geográficos, seria basicamente isso, né? E que começou no Brasil como cursos de pós-graduação, né? Depois, com o tempo, passou a ser disciplinas de graduação, até que houve a criação de alguns cursos, né, específicos, como os cursos de tecnologia na área de geoprocessamento nos institutos federais do Brasil. Hoje, são disciplinas que compõem vários cursos de engenharia também, né, como é o caso da engenharia ambiental e sanitária, mais diretamente, né, mas sempre se ramifica aí, né, como a topografia, que tem na engenharia civil, e dentre outros cursos. Então, esse é um breve conceito aí de geoprocessamento. Professor Hugo, conta pra gente aí o que você acha interessante nessa área de geoprocessamento. O que o pessoal deveria saber ou procurar adquirir conhecimento? Sim. Antes de mais nada, só pegando um link aí no seu raciocínio, né? É interessante dizer, né, que esse curso de geoprocessamento ministrado pelo IFG, né, pelo Instituto Federal de Goiás, ele tem uma relação muito grande, né, com o curso de engenharia cartográfica, né, lá da Universidade Federal do Paraná, né? Se a gente fizer uma comparação, né, das grades curriculares, né, desses cursos, né, eles são bem próximos, né? Então, um curso que ele vem muito nesse sentido, né? Mas com a carga matemática, né? Também muito, muito grande, né? Que possibilita, né? Os formandos dessa área terem um conhecimento mais aprofundado, né? Não só na área do geoprocessamento, mas também na toda a matemática que envolve aí, né? Por trás, né? Uma outra questão também, né? Que eu acho que seria mais uma curiosidade aí, né? O que me atraiu bastante nesse curso foi a possibilidade dessa proximidade entre os objetos, né, e também os resultados que o geoprocessamento traz em relação à proximidade com o espaço, né? Então, fazendo aqui uma pequena piada, né, vamos assim dizer, como eu não pude ser astronauta, né, o curso que eu fiquei mais próximo do espaço foi o geoprocessamento. Então, eu acho que isso me atraiu bastante nesse curso, né? Eu acho que muita coisa interessante, né, que a gente pode fazer aí com o geoprocessamento. Bom, sobre a sua pergunta, né, eu acho que é interessante as pessoas notarem, né, que o geoprocessamento ele é uma ferramenta onde a gente tem possibilidades infinitas, né, de fazer análises por meio de dados, né, geográficos. Então, uma vez que a gente tem uma informação que ela tem o fator geográfico agregado, ali nós conseguimos fazer análise, né, das mais diversas possibilidades. Isso aí dentro da sociedade é uma ferramenta de extrema importância, né, principalmente na área da gestão, né? Então, a gestão ela se utiliza, né, dessa ferramenta praticamente em todos os estados que a gente conhece, né? Se ela tiver um mínimo de ferramental, um computador, uma internet, porque a gente tem muitos softwares hoje em dia que são livres, né? Ao contrário do que era antigamente. Então, eu acredito que é muito mais fácil, né, a gente utilizar essas ferramentas hoje do que há um tempo atrás, né? Então, eu acho que é meio que por aí, né? A gente trabalha muito na parte de gestão, né, das cidades. Legal, interessante. Você tocou numa coisa aí, a questão do astronauta, né? Eu me lembro que voltando à questão do vestibular de novo lá, na descrição do curso de sensoriamento remoto, dizia que você trabalhava com imagens de satélite. E eu sempre gostei dessa parte de tecnologia também, né? Fiquei fascinado com a possibilidade de eu fazer um curso de graduação que trabalhava com imagens de satélite. Lembrando que, pessoal, que é um outro contexto, uma outra época, né?
Hoje, onde você tem na palma da sua mão um smartphone, um GPS integrado, onde você pede comida pelo iFood, onde você chama o Uber, onde você liga o Google Maps e tem o GPS para te levar para onde você não conhece, estamos falando aí, no meu caso, meados de 2003, 2004, quase 20 anos atrás, onde você nem tinha internet com a velocidade que tem hoje. Então, para mim, falar de imagens de satélite realmente parecia que eu estava trabalhando com algo de ficção científica, né? Hoje que é normalizado para todos nós, a criança já nasce hoje sabendo mexer com o celular, tablet e tudo mais, pede comida pelo telefone, né? E isso usa todo o sistema de geoprocessamento por trás, porque você faz a triangulação do seu posicionamento, da sua posição, pelo sistema GPS, GNSS, e tem todo um sistema de informação geográfica que vai fazer o traçado de rota. Quando você traça a distância de um ponto A para o ponto B, numa rota, então o que chama de cálculo de impedância do software, que é a razão entre o menor trajeto, né, em relação ao trânsito, e a menor distância. Então, muitas vezes, o GPS ele te manda para um lugar, para um caminho que é mais rápido, mas não necessariamente o mais curto, né? Então, ele sempre tem essa logística de tentar, nessa lógica, de tentar te apresentar uma melhor solução. E isso é tão interessante e faz tão parte do nosso dia a dia que eu acredito que muitas das vezes a gente nem chega a parar para pensar nessas coisas, né? O que antigamente era algo incomum, né? Hoje é comum, é trivial, e a tendência, né, é que essas coisas fiquem cada vez de mais fácil uso. O avanço da tecnologia, a portabilidade, velocidade de internet, 5G está chegando aí, né, pessoal? Você imagina o que pode ser feito, né? O potencial do 5G para geotecnologias. Você pode ter basicamente mapeamento em tempo real, se a internet for de melhor conexão. Não que já não exista, mas isso aumenta as potencialidades, né, desse tipo de tecnologia. Professor, o que você acha aí quando se fala de panoramas futuros para as geotecnologias? O que você acha? A gente tem uma expectativa, né, muito grande em relação a isso aí, né? Porque na sua fala aí você colocou a questão do trânsito, né, e tudo mais, né? E basicamente hoje, né, quando a gente cria essas rotas, né, e o GPS, o GNSS, né, que é o receptor ali da informação das estações, né, ele cria aquela rota, ele vai, por meio da inteligência artificial, melhorando, né, aquelas condições de fugir de um engarrafamento, alguma coisa assim, né, justamente por conta dessa integração, né, do que a gente tem aí da inteligência artificial com o geoprocessamento, né. Por outro lado também, a gente tem uma expectativa grande em relação ao 5G, justamente para criar os painéis de monitoramento, né? Igual você citou aí a questão do monitoramento em tempo real. Eu acho que isso é o futuro do geoprocessamento, né? A gente não vai mais precisar ficar processando diversas imagens, né, para criar um resultado e analisar aquele resultado. Eu acho que o futuro vai ser os dados chegando, né, numa plataforma, aquela plataforma já vai ter um algoritmo por trás para implementar um determinado processamento que o operador queira, e a partir dali você já tem um dashboard, né, mostrando ali todas as informações, né, o que é de importância e relevante, né, para um determinado assunto específico, né. Vamos pensar nessa questão da potencialidade do 5G e a internet das coisas, né? O geoprocessamento vai estar sempre por trás disso. Foi o seguinte, se hoje você tem a Tesla, né, que trabalha com o conceito de carros autônomos, né, nada mais é do que um mapeamento, né, o carro ele é cheio de sensores, como se fossem sonares ou radares, né, que consegue detectar
objetos próximos, então, às vezes, para evitar um acidente com um pedestre que atravessa fora da faixa, o carro ele tem um sensor remoto ali, né, que vai possibilitar que o carro tenha frenagem no tempo ideal e seguro para evitar um acidente. Ao mesmo tempo que se precisa de uma base cartográfica mapeada e georreferenciada, que seria por onde esses carros vão transitar, né? Hoje nós já temos o GPS, mas o sistema desses carros eles são um pouco mais sofisticados, né? Diferente dos Estados Unidos, aqui ainda não temos um sistema inteligente para os semáforos. Mas em alguns países, né, como os Estados Unidos, países da Europa, onde você tem um sistema de informação geográfica trabalhando com o sistema de trânsito, esses carros eles têm uma autonomia muito mais interessante. Eles calculam o tempo da chamada onda verde, que é o tempo que os sinais de trânsito ficarão, né, naquela... Se você tiver uma velocidade constante, por exemplo, 50 por hora, se você circular 50 por hora na via sem um obstáculo, você vai pegar todos os sinais abertos para você. E esse sistema aí, dos carros autônomos, integram essas informações no dispositivo do carro, né? Então, isso é bem interessante. Aqui em Goiânia, nesses dias, eu vi um Tesla circulando, né? Mas eu acredito que ele não tem todas as potencialidades de trabalhar, né, como se fosse um país que já tivesse um sistema de informação geográfica mais avançado, né? Às vezes, para quem não é da área, estamos falando aqui de conceitos que a gente fala com naturalidade, né, com o sistema de informações geográficas, que às vezes a gente não conceitua, né? Acho que é a força do hábito, né, a gente vai falando. Mas o que seria um sistema de informações geográficas? Um conjunto, né, um sistema que possibilita você trabalhar, hoje mais do que nunca, né, com informações georreferenciadas, né? Antigamente era uma coisa mais desktop, né? Você tinha lá os computadores gigantes, antes do microcomputador, né, ou do PC, do computador pessoal. Você trabalhava com processamento de dados de maneira offline. E hoje esses sistemas eles trabalham com dado quase que em tempo real. Você tem dados de monitoramento de queimadas, dados de monitoramento de desmatamento, trânsito, né? O Waze mesmo, acho que até mais que o Google Maps, se não me engano. Ele tem um mapeamento de trânsito, assim, de engarrafamento bem interessante, né? Porque ele utiliza o posicionamento e velocidade dos veículos que estão na sua rota para que possa traçar para você ali uma rota alternativa. É basicamente um mapeamento em tempo real, né? Então, é uma das possibilidades de um sistema de informação geográfica. E esses mesmos sistemas de informação geográfica, conhecidos também como SIG, né? Os SIGs, eles têm as aplicações diversas, principalmente na área ambiental, né? Então, quando se fala dessas tecnologias e para onde isso vai, a gente às vezes contempla algo que está abaixo do real potencial, né? Porque eu acredito que a gente nem consegue, de fato, deslumbrar o que pode acontecer daqui 5, 10, 15 anos, né? Os saltos tecnológicos que serão possíveis, né? Só complementando aí a sua fala, que me veio agora em mente, né? Uma discussão que a gente está tendo aí agora no momento em relação ao metaverso, né? O metaverso é um termo novo que surgiu aí. Para quem não sabe o que é isso, né? Isso é como se fosse uma sala virtual, né? Criado pelo Mark Zuckerberg, né? Que é o criador do Facebook. E ele criou essa estrutura, né? Como se fosse um ambiente onde a pessoa pudesse entrar virtualmente nele, né? Criando o seu avatar, né? Ou seja, o seu personagem humano dentro de um mundo virtual. Ali a pessoa pode fazer reuniões, né? Se divertir em um show, né? Em um bar virtual, né? Como se fosse um jogo, um videogame, né? E isso utilizando um óculos de realidade virtual. E aí, a discussão que veio foi a seguinte: o que seria a gente levar
teoria do geoprocessamento, né, das geotecnologias, do geoprocessamento, que a gente vai discutir isso daqui a pouco, né, está dentro desse ambiente, né, do metaverso. Uma das questões, né, que dificulta bastante é justamente o mapeamento adequado, né, das ruas, de todos os elementos que existem na cidade. Porque não é pelo fato de você criar uma cidade virtual, se ela não tiver os mesmos parâmetros, né, e as mesmas posições geográficas que uma cidade tem, então o que a gente aplica para o mundo real não seria aplicável para esse mundo, né, do metaverso. Então essa é uma das discussões, porque uma base extremamente acurada, né, ou seja, milimetricamente precisa, ela teria um peso muito grande, né? E para rodar isso, né, num computador seria muito complicado. Então nós precisaríamos de máquinas, né, mais potentes, né, e uma internet também extremamente potente, né? Então aí que entra, né, a 5G, né, a tecnologia 5G, e também, né, num futuro próximo, quem sabe a gente começar a trabalhar com os computadores quânticos, né, que é uma tecnologia nova que está surgindo aí. Pode ser que esse seja o futuro, né, dessa área, porque eu acredito que é um futuro aí bem promissor, né, e bem interessante. Pegando um gancho, né, que você falou sobre a questão das bases de dados, as bases bem georreferenciadas, precisas, né? Porque hoje um GPS de navegação, ele te dá uma precisão na casa de 12 metros, né? Esse GPS do seu celular também é a mesma coisa. A prova disso é quando você escuta, você está com o Google Maps ligado, por exemplo, você escuta assim, a 20 metros vire à direita. Só que esses 20 metros nunca são 20 metros, você sabe se virar a próxima direita. Pode ser mais ou pode ser menos que 20 metros. Nunca vai ser exatamente os 20 metros. E quando você tem uma possível evolução da internet, como o caso do 5G, a tendência é que você possa ter também maior precisão no posicionamento, com redes de satélite mais precisas, né? Hoje você tem um sistema GPS, GNSS, tivemos um episódio só sobre esse assunto, né? E que às vezes a precisão não é a ideal, mas às vezes com o refinamento de um processamento de internet de alta velocidade, isso vai tornar cada vez mais precisos esses receptores. Então, um termo muito interessante que o pessoal chama de envelopamento, né, da base cartográfica, né, para esses carros autônomos, por exemplo, dentro do mesmo exemplo ainda, que seria você ter cada vez mais precisão nessas bases cartográficas. Uma outra questão também levantada aí que eu acho interessante é a computação em nuvem também, né? Hoje o que nos limita muito é a nossa conexão de internet, principalmente no Brasil, né? Onde até um tempo atrás uma legislação dizia que você recebia até 10% da velocidade contratada, né? Não menos que 10%. Então é um absurdo. Você paga por uma velocidade X, mas recebia... Acho que mudou essa legislação aí. Mas até um tempo atrás era assim. Você contratava um serviço e tinha ali 10% do contratado que você recebia. Então, com o 5G, com a tecnologia totalmente diferente, né? Eu acredito que o potencial dessas ferramentas de geoprocessamento para monitoramento ambiental, para planejamento urbano, para análises preditivas, né, que seriam análises futuras, né, acho que são de grande potencial. Esse nosso primeiro episódio, pessoal, está sendo, como se diz, um assunto mais superficial. A nossa intenção, a cada episódio, a gente focar em algum desses tópicos, né, para que a gente possa também aprofundar e que vocês também tenham um conhecimento técnico interessante, né? Nós tivemos um assunto um episódio tratando apenas do assunto das potencialidades de uso de imagens de satélite, falando sobre o sistema de informação geográfica, falando sobre o uso de drones, né, no geoprocessamento, a modernização da topografia e trazendo também convidados que trabalham em órgãos ambientais, trabalham em empresas privadas, né? E que trazem, na prática, o uso
dessas ferramentas. Então, aí a ideia desse podcast é que a gente traga aí um maior dinamismo, né? Para que vocês também consigam ter o contato com pontos de vista diferentes, além dos nossos, né? Professor Hugo, vamos passar então para a nossa participação dos alunos? O que você acha? Ok, pode ser. Pessoal, eu até no final faço os agradecimentos para a equipe, né? Mas nós temos uma equipe aí do projeto de extensão que fez a captação das perguntas, né? Dos questionamentos dos alunos relacionado aos temas levantados hoje. Então, eu vou colocar no ar aqui a primeira pergunta. Eu gostaria de saber, primeiramente, a diferença conceitual entre geoprocessamento e geotecnologia e qual a importância da padronização dessas terminologias. Professor Hugo? Ok. Muito obrigado aí pela pergunta, Bruno. É uma pergunta extremamente relevante e importante, porque na literatura a gente realmente tem uma ambiguidade, né, com esses termos aí, né? O que é geoprocessamento, o que é geotecnologias, né? Mas, na verdade, são coisas distintas, né? Geoprocessamento, ele faz parte de um âmbito muito maior, né? Onde a gente tem ali o tratamento, né, da informação geográfica. Então, a gente vai utilizar ali um conjunto de técnicas, né, que vão coletar esses dados, e o geoprocessamento ele vai analisar essas informações, tratar essas informações e disponibilizar essas informações de uma forma que seja mais fácil, né, para o entendimento. Esse conjunto de técnicas, né, que é o que está dentro do geoprocessamento, é o que a gente chama de geotecnologias. E quais seriam essas técnicas, né? As técnicas a gente poderia citar aqui o sensoriamento remoto, né, que utiliza a captação da interação da luz solar com a Terra, né, que gera imagens. Essas imagens de satélite, ela vai trazer informações para a gente sobre todo o contexto, né, da superfície terrestre. Então, seria uma captação de dados. Para isso, a gente tem um sistema GNSS, né? E por muitos é conhecido como GPS, mas a gente vai ver ao longo das nossas conversas, né, que existe um sistema muito maior que é chamado de GNSS, que vai coletar a informação geográfica, né, de pontos específicos, né, na Terra. Para isso a gente tem a topografia, né, nós temos os drones, a gente poderia citar aqui também os sensores, né, sensores de temperatura, de umidade, de som, de ruído, né, tem sensores que captam até mesmo, né, material particulado, CO2, né. Então, são várias as tecnologias que captam esse dado geográfico, né, que por sua vez, tratado por um âmbito muito maior que é o geoprocessamento. Ótimo, acho que está bem respondido aí. Deixa eu só concluir aqui a minha... Porque ela perguntou também qual a importância de padronização, né, desses termos, né? E a padronização aí, Bruno, ela é essencial, né, justamente para evitar esse tipo de ambiguidade, né, que as pessoas têm em relação a esses termos, né? Verdade. Quando se fala de base conceitual, é sempre divergente, né? Às vezes você vê alguns autores que tratam isso como sinônimos e, como você bem explicou aí, realmente eles são em distinção, né? Ok, vamos passar aqui para a segunda pergunta, que vou colocar aqui agora. Como o geoprocessamento pode ajudar na execução dos trabalhos em campo? Essa eu vou responder. É o seguinte, como eu disse, né, isso é papo de velho, né, como dizem, a gente fica falando de como eram as coisas antes, né? O Google Earth ele foi criado no ano de 2005. Então imagine um mundo sem Google Earth. Existiu, logicamente, né? Onde o planejamento das etapas de coleta de dados e trabalhos em campo
eram feitos de maneira bem mais manual, né? Hoje, se você vai fazer uma trilha de bicicleta, né? O pessoal gosta de pedalar aí, traça uma rota aí no Google Earth, Google Maps, né? Da mesma maneira que se você for fazer um trabalho de campo, né? Coletar informações em campo, coletar coordenadas com o receptor GPS, ou até mesmo fazer uma visita, né, em loco, acompanhar uma obra, ou qualquer coisa nesse sentido. Você tem essas facilidades do GPS em mão, né, e esses aplicativos aí como o Google Earth, Google Maps, enfim. Hoje eu acredito que o geoprocessamento facilita muito. Como eu disse, a portabilidade, a possibilidade de você ter uma rede 3G, 4G atualmente, né, em mãos, te permite levar um tablet, um notebook ou seu celular para o campo, né? E com isso, você consegue, então, ter um maior planejamento, um maior rendimento, né? Para traçar aí uma estratégia de pontos que você pode visitar ou não, um bloqueio numa estrada, um ponto inacessível porque é uma mata fechada, enfim. Eu acredito que esse hoje seria um dos principais potenciais do uso do geoprocessamento, que seria a utilização dessas tecnologias, principalmente via internet. Deixa eu colocar a próxima pergunta aqui para o professor Hugo. Seria essa. Já pensando em mercado de trabalho, como seriam as necessidades mínimas, digamos assim, de um profissional que atua nessa área? Bom, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que é uma outra pergunta extremamente relevante, né? Uma vez que a preocupação de todo formando, né? Como que ele vai se dirigir para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, hoje em dia, ele é um mercado muito dinâmico, né? Então, eu acredito que a primeira coisa que eu diria, né, para um candidato é que ele teria que estudar, né, e teria que ter as bases conceituais muito sólidas na cabeça dele, né? Porque o geoprocessamento, ele não é só programas, ele não é só equipamentos. Ele tem toda uma base conceitual que é muito importante na hora de interpretar a informação que foi gerada. Então, o primeiro passo seria esse, né? A pessoa ter um conhecimento, né, das bases conceituais de forma muito sólida, para que quando ela gerasse o seu resultado, ela tenha condições de interpretar aquilo de uma forma correta. Outra coisa é a proatividade, né? Então, você tem que ter uma proatividade em relação ao que você está fazendo, né? Porque isso é quase que um item essencial, né, no mercado de hoje em dia. E uma outra coisa que eu diria também é que essa pessoa ela tem que ser meio que autodidata, né? Porque a tecnologia envolvida por trás do geoprocessamento, ela se atualiza de forma muito rápida. Então, essa pessoa ela não pode ficar acomodada, né, com o seu conhecimento que ela conseguiu na faculdade, achar que aquele conhecimento ele vai servir por anos, né? Na verdade, daqui 6 meses ou 1 ano, ela vai precisar se atualizar e constantemente ela vai precisar fazer isso, né? Então, eu acho que isso seria essencial aí do trabalhador, né? Complementando a sua resposta, Hugo, me lembro que na época da graduação a gente aprendia muito a georreferenciar imagens de satélite, porque até então a série de dados do satélite Landsat não disponibilizava imagens georreferenciadas. Isso veio a partir do Landsat 8, né? Meados ali de 2007, tenho certeza, 2008. E até então a gente tinha que baixar, principalmente as imagens do Landsat 5, onde era necessário a gente fazer o georreferenciamento, seja ponto a ponto ou por inserindo coordenadas, né? E hoje praticamente não se faz isso, está ultrapassado. Os satélites hoje já nos fornecem imagens geometricamente corrigidas e com uma certa precisão. Ou seja, o conhecimento de hoje pode ser amanhã que já esteja ultrapassado, né? É verdade.
Exatamente. E aí a gente pode até colocar aí que os desafios são outros, né? Os desafios hoje são a pessoa aprender a programar em nuvens, né? Uma coisa que a gente nem tinha antigamente, né? Exatamente. Teremos um episódio falando sobre esse assunto aí, principalmente Google Earth Engine. Alguns já devem conhecer aí, mas para quem não conhece, vai ser um assunto que vai ser abordado que é bem interessante. A nossa quarta e última pergunta, vou colocar aqui. Existe algum órgão que padronize layouts de mapas de trabalhos acadêmicos e corporativos? E se sim, vocês veem necessidade de divulgar e cobrar mais em relação a isso? Porque eu vejo muitos trabalhos, às vezes das próprias instituições públicas, que deixam a desejar nas informações que passam ali por imagens. Olha só que pergunta interessante, essa eu vou responder. Quando se fala de padronização cartográfica, aqui é para sobre os layouts, né? Mas quando se fala de padronização cartográfica no sentido mais amplo, eu acredito que é algo bem controverso, vamos dizer assim. Porque, para fins de fiscalização, como ela disse, acho pouco provável que isso seja possível. Porque se você faz um trabalho, uma prestação de serviço ambiental, né, seja a nível municipal, estadual ou federal, você não vai ter um órgão que vai conseguir fiscalizar isso. Esse é o papel mesmo da pessoa que detém o conhecimento, né, da cartografia, né? O formando ali, o profissional formado, que vai conseguir identificar se o produto cartográfico que está sendo entregue ele atende os padrões mínimos aí exigidos, né, pelos órgãos. Mas quais seriam esses órgãos, então? Se a gente voltar no passado, lá no final da década de 60, foi criado um conselho, uma comissão chamada COCAR, né? Depois foi mudando para CONCAR, que seria a Comissão Nacional de Cartografia, que determinou, né, por meio de um decreto-lei daquela época, se chama de Normas Técnicas da Cartografia Nacional. Se vocês procurarem na internet, é um documento de 7 páginas que determina aí quais são as normas para cartografia, né? Por outro lado, você tem a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Acho que esse é mais conhecido, né? Onde, dentro de vários segmentos, e de onde se aprende da cartografia, a ABNT vai instituir normas, né, e regras a serem seguidas para que se tenha uma padronização. Ambos os órgãos citados, tanto o CONCAR como a ABNT, ela não tem esse papel de fiscalização, e sim de orientação para que a pessoa que está gerando aquele produto cartográfico possa trazer aquilo com o mínimo de qualidade, né? Quando se fala da cartografia, você tem os parâmetros básicos de um mapa. Se for voltar para o layout, como foi a pergunta, você tem a determinação do título, da escala, escala gráfica, escala numérica, norte, parâmetros cartográficos que vão determinar ali as informações que são importantes para representar o que está sendo mapeado, dentre outras informações, né? Existem manuais de formatação dentro da cartografia temática, por exemplo, relacionada a cores. A Embrapa tem um manual dela, né, no que se refere a mapeamento de solos, por exemplo. O IBGE também tem, enfim. Existem diferentes normas que devem ser seguidas, mas em relacionado à fiscalização, né, acho que seria até impossível, porque esses órgãos não têm uma infraestrutura para realizar isso. Espero ter respondido aí. Pessoal, eu acho que a gente pode caminhar aqui para o final, né, desse episódio, que vai ser, então, revisitar a importância aqui, né, o papel do nosso projeto, né, para a sociedade, que seria o compartilhamento do conhecimento, né, compartilhar o que nós conhecemos, que os conhecimentos técnicos, né, apresentados dentro da universidade chega até a sociedade. Você que está ouvindo aí esse podcast ou assistindo um vídeo no YouTube, né, passe isso para alguém que você acha que de repente vai achar interessante esses assuntos de tecnologia, principalmente de geotecnologias. Tudo isso aplicado principalmente ao meio ambiente, né? Então a ideia é justamente que a gente possa ter um alcance, né, além do público-alvo, né, que muitas vezes é o público acadêmico, né? A ideia é trazer esse conhecimento acadêmico e científico para a sociedade de maneira geral. Quer complementar alguma coisa, professor?
Eu acho que é só mesmo falar aí sobre a importância, né, que tanto esse projeto, né, como as tecnologias mesmo, né, novas e do geoprocessamento em si, ela tem para a sociedade, né? Então, assim, a gente trabalha, né, em prol de melhorar a vida das pessoas na cidade. Como que isso acontece, né? Utilizando as tecnologias de satélite, né, de sensores, de programas, de algoritmos, né? Tudo isso para melhorar a vida nas cidades, né? Também, ao mesmo tempo, né, trabalhar com o monitoramento do nosso meio ambiente para evitar que desastres, né, como o desmatamento da Amazônia, como está ocorrendo agora, né, sejam de alguma forma fiscalizados, né? E isso tem aí um aval, né, para que possa terminar, né? E essa situação não continue como ela está. Então, eu queria deixar só essa reflexão, né, para que a gente pense que as tecnologias elas estão ao nosso favor, né, e elas trabalham ao nosso favor. Ótimo, concordo totalmente. Que a gente possa fazer o melhor uso possível dessas tecnologias, né, para trazer qualidade de vida para a sociedade, né, de maneira geral. As tecnologias estão aí para que a gente possa extrair o máximo delas, né? E às vezes nós somos usuários da tecnologia de forma que nem percebemos como ela funciona. E a tendência é termos avanços nesses campos, né? Da microinformática, da inteligência artificial, computação em nuvem. E se conseguirmos trazer isso para o nosso dia a dia, melhor ainda, né? Então, eu gostaria de agradecer inicialmente a nossa equipe aqui do projeto, né? Os discentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, a Bruna Araújo, a Clisvane Michele, o Marcos Vinícius, o Mário Batista e o Thiago Batista, que fazem parte da nossa equipe aqui do EMA Podcast, né? Nos auxiliam aqui nos bastidores, né? E nos trazem as perguntas dos alunos. Então, agradecer para eles, né, inicialmente. Professor Hugo também, por ter aceitado essa empreitada aí, né? A gente está bem audacioso desse projeto aí, com vários e vários, dezenas de episódios aí planejados, e que a ideia é que isso seja muito proveitoso para todos nós, que vocês possam, né, aproveitar, entrar em contato conosco, né, por meio dos nossos canais de comunicação, para trazer as suas dúvidas também, né, nas redes sociais, manda um direct para a gente lá, que a gente pode responder os questionamentos de vocês. Professor, se quiser falar alguma coisa? Só agradecer mesmo, né, a oportunidade, né? E eu acho que agora é preparar aí para o próximo episódio, né, da semana que vem, onde a gente já vai ter um convidado, né? Então acho que vai ser bem interessante aí. Exatamente, como o professor Hugo disse, teremos um convidado aí no próximo episódio, né? A ideia vai ser um tema em aberto para nós discutirmos, né, dentro dos nossos tópicos aí planejados, alternando com a apresentação, a participação, né, de um convidado, né? E a hora que a serviço está seleta, viu? Vamos trazer gente aí de peso, né, para contribuir aí com o nosso podcast. Então, no próximo episódio teremos um convidado, já nosso primeiro convidado. Pessoal, então é isso. Agradecemos a audiência de vocês. Nos auxilie aí na divulgação, para que a gente possa disseminar esse podcast para todos aqueles que queiram e se interessem pelo assunto. Tudo de bom para vocês. Podcast é assim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente quando vocês estão ouvindo. Então, até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.